E aí galera, tudo bom? Vamos dar continuidade então aos nossos assuntos. Hoje vamos falar de cadências harmônicas, assunto bastante importante para você trabalhar com entendimento musical, tá? A gente já vem falando, né, desses princípios da harmonia e tem tentado aí deixar frisado na cabeça de vocês que o estudo da harmonia é determinante para um bom entendimento musical, né? Para quem vai compor, para quem vai interpretar, para quem vai apreciar e tudo mais. Então, isso daqui é um assunto que é bastante importante e determinante para a sua escuta, para o seu fazer musical, né? Então vamos lá, cadências harmônicas, tá? A palavra cadência a gente já vem trabalhando na cabeça de vocês a ideia, mas vale sempre dizer o que é a cadência. A ideia é o ponto, né, um trecho, um determinado momento do discurso musical onde acontece a ideia de conclusão. E essa conclusão, né, de uma determinada frase não é a conclusão da música só, não é o final da música, mas sim um determinado trecho, né, uma frase, um período que está sendo concluído, né? A conclusão de uma ideia que veio sendo construída e aí recomeça e vai ter um novo arco fraseológico que vai ter uma nova conclusão e a cada conclusão, ou seja, a cada ponto de conclusão, o compositor, o músico vai trabalhar com esses elementos que a gente chama elementos que constroem a ideia de cadência. Então, cadenciar é concluir uma frase, uma ideia musical, tá bom? Portanto, a gente viu isso no âmbito da melodia. A gente viu lá que na escala, né, principalmente as duas escalas que a gente está trabalhando, que é maior e menor, que na escala maior isso acontece, né, que é pelo movimento de duas notas que são importantes dentro da escala, que é a sensível e a tônica, né? Ou seja, a sensível conduz o nosso ouvido a esse final, a essa tônica, tá? Muitas vezes essa sensível pode não aparecer na melodia, mas ela vai aparecer na harmonia, que é o que a gente vai estudar aqui, tá ok? Muito bem, então vamos então agora a cadências harmônicas, porque a ideia melódica a gente já falou. E as harmônicas, portanto, vai trabalhar com os acordes, ou seja, vão ter acordes que serão cadenciais, ou seja, acordes que vão trabalhar com essa questão do movimento para ir em direção, ou seja, para ir de encontro com a ideia de conclusão. E para isso é bem importante que você saiba funções dos acordes, né? Se você não sabe nada disso, você tem que ver a aula lá, a aula funções, tá bom? Tem aí no meu canal, tá tudo aí, pode procurar. Funções dos acordes. Portanto, a cadência são alguns formatos, alguns arquétipos, né, modelinhos que se usou e se usa até hoje para construir esse caminho, né, esse discurso, como a ideia do discurso, o caminho para chegar nessa conclusão. Ou seja, você que está compondo a música que está fazendo, você conduz, você leva o seu ouvinte, seu espectador, para esse lugar da conclusão e de forma bastante eficaz, vamos dizer assim, porque o ouvido ele realmente é levado quando você constrói essa sequência de acordes que vai levar a essa conclusão, tá bom? Então, para você conhecer bem as cadências harmônicas, você precisa conhecer funções, como eu falei, e a gente trabalha com as três funções, né, básicas da harmonia, que é a função tônica, a função dominante e a função subdominante, que a gente já viu, tá bom? Então, o primeiro modelo de cadência que tem é o que a gente chama de cadência perfeita, ó, que está aqui na apostilinha, você pode acompanhar. A cadência perfeita nada mais é do que ela usa as duas instâncias, né, dos patamares lá que eu falei na aula de funções de movimento, que é o patamar da conclusão, ou seja, da inércia, né, que é instituído pela tônica, pelo acorde de tônica, de primeiro grau de uma escala, e o outro patamar que antecede essa tônica, que é o patamar da dominante, que é o quinto grau, tá bom? Então, o quinto grau dessa tonalidade, o quinto grau maior, porque a gente sabe que na tonalidade menor nós temos o quinto grau menor, certo? Portanto, o quinto grau maior, né, seja na tonalidade maior ou menor, vai ser esse acorde que a gente vai chamar de dominante. E que vai ter essa função que a gente já sabe da dominante, que é tensão que aproxima da tônica. Então, quando isso acontece na música, num determinado trecho dela,
a gente consegue escutar e sentir que a música conclui, que existe um ponto de conclusão, né, da ideia que veio sendo trabalhada. Então é bem importante vocês conceberem dessa forma. A cadência, o que, que é? A música toda tem cadência? Não. Ela tem acordes, ela tem harmonias que vão vindo, mas tem um ponto ali que a gente chama que é um momento cadencial, que às vezes é resolvido em 2, 3 acordes, que ela cadencia para aquele ponto que quer chegar. Geralmente aqui ainda estamos falando de música tonal restrita, sem notas ou acordes fora do tom, a ideia do cromatismo, ou de modulação. A gente está falando do tom. Então é esse momento que conduz para a tônica, né? Para a tônica da tonalidade. Então antes da tônica vem sempre a dominante. Tá? E é isso que se chama cadência perfeita. Ó, veja o exemplo aqui, que está na apostila, né? Eu tenho a tonalidade Dó maior, portanto eu vou chegar no Dó, que pode ser um Dó maior ou um Dó menor, tanto faz. Né? Se eu estiver na tonalidade de Dó, vai chegar no Dó maior, vai chegar no Dó maior. Se eu estiver na tonalidade de Dó menor, vai chegar na tonalidade de Dó menor. Tá? E quem antecede esse Dó, para concluir, que é o lugar da tônica, é o quinto grau, que é o Sol 7, que é a dominante. Né? Lembrem lá o quinto grau, certo? Então quando isso acontece aqui, quando antes da tônica vem a dominante, o nosso ouvido, essa configuração traz para a gente a ideia de preparação, né, para o final e chega no final. Que isso é o que a gente chama de a cadência perfeita, a mais perfeita de todas, aquela que o som fica, que você ouve sem nenhum problema, você ouve assim, puxa, realmente não houve nenhuma dúvida de que houve uma conclusão ali, porque essa conclusão existiu e foi preparada pelo seu quinto grau. Tá? Então, para que isso não fique só na explicação, ouça aqui, ó, tem um exemplo gravado, né? Eu tenho o acorde Sol 7 escrito aqui, ó, está escrito em 2 claves, porque a partir de agora a gente trabalha basicamente com acorde já começando a usar as 2 claves para a gente ver isso como é para o piano, tá bom? Então nós temos aqui na clave de Fá a nota Sol, depois eu tenho Ré, Fá e Si, ou seja, é um acorde de Sol. Né? Ele está de forma, como a gente já estudou, com as terças sobrepostas certinho. E ele também não está invertido, é bem importante falar isso. A parte de cima pode estar aqui com a nota mais grave no Ré. Então não seria um Sol com baixo em Ré, porque o baixo está aqui já na clave de Fá, portanto configurando esse acorde como um Sol mesmo, normal, tá bom? Portanto, Sol 7 por quê? Porque tem a nota Fá que é a sétima, é uma tétrade, tá bom? E ele é o quinto grau, que tem o trítono que nós já falamos, que é bem importante para a função dominante, né? Ó, o Si e o Fá, a nota Si e Fá que é o trítono aqui, e esse trítono vai resolver, tá certo? Como a gente já viu. E ele chega no acorde Dó, que é o seu primeiro grau dessa tonalidade. Então agora perceba no ouvido o quanto isso faz a sensação da gente de, quando está o dominante, o acorde fica ali suspenso preparando a finalização, né? Escutem aí. Conseguiram ouvir? Mais uma vez, ó. Então, essa sonoridade, essa configuração 5-1 que a gente chama, dominante tônica, é o que a gente chama de cadência perfeita, tá? Ela é a perfeição, ela tem todos os movimentos cadenciais que são necessários para que o ouvido sinta satisfeito com essa ideia que é de cadenciar, ou seja, de concluir, né? Preparar e concluir. Agora, o porquê que ela é perfeita? Ó, gente, tem muita coisa a ser dita aqui, eu vou resumir um pouco, mas seria aula para mais uma aula, mas vou resumir rápido. Por que ela é perfeita? Porque o acorde que prepara tem o trítono, isso é muito importante. E esse trítono resolve, lembra? A gente falou da resolução do trítono, quem não viu essa aula, veja lá. O Si, que é a terça do acorde dominante, sobe em direção à tônica do acorde de resolução. E o Fá, que é a sétima, desce, que é a sensível modal. A sensível tonal sobe e a sensível modal desce. Ó. Reparem, então, que o Fá vai chegar nesse Mi aqui. Né? Então, é bem importante que vocês entendam que existem esses caminhos. Né? O Si chega no Dó, que era a vontade dele, e o Fá chega no Mi, que é a vontade dele. Tá certo?
Por exemplo, se esse acorde que chegasse aqui não tivesse nem o Dó nem o Mi, né, ou uma das notas faltando, essa resolução ficava um pouco fraca, que a gente chama, ou seja, essa tensão que gerou com o trítono não foi resolvida da forma que se esperava. E aí isso cria imperfeições nessa cadência, tá bom? Então, primeira coisa para ela ser perfeita é isso, o trítono resolve. E a segunda coisa que é muito importante é o movimento baixo. O baixo, gente, faz um salto de quinta descendente ou quarta ascendente, porque se ele movesse para Dó aqui em cima, ó, Sol para Dó em cima, seria uma quarta acima, ou seja, quarta ascendente. E se aqui no caso eu pus descendente, né? O baixo fazendo quinta descendente. Ou seja, quarta justa ascendente ou quinta descendente é o movimento mais perfeito do baixo. Aí por que isso? Por que ele é mais perfeito? Série harmônica, gente, a gente estudou isso aí no começo do nível passado, né? Do nível 3, série harmônica. Se a gente for lembrar lá, o harmônico mais importante que tem, o harmônico mais próximo que tem de uma nota fundamental é a sua quinta, tá certo? Então, o Dó tem como sua quinta, como seu harmônico mais próximo, o Sol. Sendo o harmônico mais próximo, eles têm uma relação de pai para filho, de filiação, uma proximidade muito grande entre eles, tá certo? Então, Sol, quando o Sol aparece, ele tem uma relação com o Dó muito próxima harmonicamente, não na escala, né? Eu já falei disso. Se você visualizar a escala, eles estão longe. Mas se você visualizar a harmonia, ou seja, o movimento das vozes, das ondas que eles produzem, o movimento deles é de cada 3 movimentos de um e 2 movimentos do outro, eles se encontram. Isso gera o que a gente chama de consonância, tá certo? Por isso eles são um harmônico do outro. Lembrem disso tudo, é importante, né? Portanto, o movimento do baixo em quintas descendentes ou quartas ascendentes é o movimento mais perfeito que tem, é o movimento que se espera dele, tá bom? É um movimento que vai cadenciar, tá bom? Quando você faz, então, esse movimento do baixo, conjugando com a resolução do trítono, o resultado é a perfeição para o ouvido, a cadência perfeita, tá? Que é o que está aqui, tá bom? Isso pode ser feito em qualquer tom, né? Se for no tom de, por exemplo, no tom de Dó menor, lembra, mas esse acorde pode chegar em Dó menor, que é o exemplo que está ali na apostila. Pode ser também, ó, né? Sol 7 chegando no Dó menor, nenhum problema. Mas e agora, o que muda? O trítono não resolveu? Opa, resolveu sim. Lembra que a sensível modal ela pode descer meio tom ou pode descer um tom, tá certo? No caso aqui, quando vai resolver em menor, ela desce um tom. Lembra da regrinha lá. Então, ó, escutem aí. Né? Mesma sensação, a única diferença é que a resolução é menor, então a gente tem a sensação modal, mas a diferença foi modal, mas não na sensação de movimentação de preparação, tensão que prepara e resolução, que é o caso aí, tá bom? Isso é cadência perfeita. Bom, além da cadência perfeita, a gente tem um outro tipo de cadência, chamamos de cadência completa. A própria palavra já diz tudo. Por que cadência completa? Porque na perfeita, gente, a gente usa somente 2 funções e fica faltando uma terceira função. São 3 funções que eu tenho dentro de uma harmonia, né? Dentro de uma tonalidade. Então a completa vai ser aquela que usa as 3 funções, ou seja, que faz o movimento completo. Ela parte do meio, do patamar do meio, que é a da subdominante, eleva até o patamar máximo, que é o da dominante, e cai de uma vez até a tônica. Esse é o movimento que a gente chama 4-5-1, que é a cadência perfeita, tá bom? A cadência completa, tá bom? Então aqui tem sempre umas dicas, né? Como que você faz? Aqui a cadência completa se faz 4-5-1. A cadência perfeita vai fazer 5-1 e pode ser 5-1 maior ou 5-1 menor, tá? No caso da cadência completa pode ser 4-5-1 e esse 4 pode ser menor, né? Se for preparar a tonalidade menor, o 5 sempre tem que ser maior, não esqueçam disso, senão não tem cadência, não tem sensível, né? E chegamos no Dó menor, ok? Beleza? Bom, repara aqui então, o nosso
Exemplo. Nós temos Fá menor, Fá maior, vamos considerar primeiro do maior. Fá maior, Sol 7 e Dó maior. Quando eu faço esse movimento, eu tenho Fá, que é subdominante, o Sol, que é a dominante, e o Dó, que é a tônica. Então faz a cadência completa, que vem 4, 5, 1, tá? Cadência completa. E quando for menor, vai ser Fá menor, certo? Que vai ter o Lá bemol aqui. Vai chegar no Sol 7. Aqui tá faltando ah, não, tá certo. Aqui vai chegar no Sol 7, que vai chegar num Dó menor, tá vendo? Ó? Dó menor, porque vai ter o Mi bemolzinho aqui. E aí vai ser Fá menor, Sol 7 e Dó menor. Tudo isso vai construir, são cadências completas nos dois modos, um no tom maior, outro no tom menor, tá certo? Mas é sempre 4, 5, 1. O 4 do tom. Se você está no tom maior, o 4 é maior. Se você está no tom menor, o 4 é menor, lembra? E se você está o quinto, é maior nos dois, porque até existe o quinto menor, na tonalidade menor, porém, se você não alterar a nota lá, não tem sensível, né? A gente já falou. E o 1, a tônica, pode ser menor ou maior, depende do tom que você está, da modalidade do tom, certo? É isso. Então, ó, vamos fazer um exemplo aqui da cadência completa. Já tem um exemplo aqui. Fá, Sol 7 e Dó, né? Ouçam aí, ó. Tem o Fá, né? Aqui na clave de Fá eu tenho o Fá e o Lá, que é a terça. Depois tem a oitava repetida, que é normal, quando escreve a 4 vozes, repetir a oitava, a fundamental. E temos a quinta. Depois eu tenho Sol, Si, Fá, Si. Desculpa, Sol, Si, Fá, Si. Opa, aqui não. Vamos pôr um Ré aqui. Melhor aqui. Isso. Tava faltando Ré, né? Tava com 2 Sis. Ou, deixa eu ver aqui. Isso. Assim tá bom. Assim tá melhor. Então, a gente, dando continuidade, temos aqui Sol, Si, Fá e Si, certo? Sol, Ré, Sol, Ré, Fá, Si, que dá um Sol 7 com a sétima aqui no Fá, tá bom? Muito bem. E aí isso chega num Dó, no Dózão, né? Que é a finalização. Então aqui que a gente fez movimento de 4, 5, 1, né? Que dá a cadência completa. Se fosse só 5, 1, por exemplo, antes do Sol aqui não vier um acorde, vier o acorde de Dó, por exemplo, né? Ou Lá menor, qualquer acorde que não tenha função subdominante, a gente vai configurar só a cadência completa. Mas se vier uma subdominante antes, no caso aqui subdominante forte, que é o Fá, ele vai fazer a cadência completa, que a gente chama, tá? Então, chegou, resolveu, vamos ouvir. Né? Percebam que dá um movimento tan, tan, tan. Você consegue ouvir esse movimento que uma coisa vai puxando a outra até chegar no final, né? Ouça de novo, ó. Ok? Conseguem reparar então que realmente conduz, a ideia de conduzir ao final, que é algo que se chama de cadência, tá certo? Também tem a tradução da ideia de cadência de cair, de você sair de um impulso e vir caindo até chegar no lugar do repouso. Cair é a ideia de repousar, né? Então cadência também está relacionada a isso aí. Portanto, essa é a cadência completa porque usa as três funções, né? E isso pode estar também, como a gente já viu, em menor. Opa, aqui não. Vamos fazer aqui, vai ficar maior e aqui vai ficar menor, né? Ó. Então, Fá menor, aqui vai ser um Fá menor agora, aqui vai ser um Sol maior com sétima e aqui vai ser um Dó menor, né? Ó. Então, vamos ouvir essa cadência em menor. Né? Perceba que tem esse mundo aí, o mundo do menor está aí, bem instituído para a gente ouvir, né? Mais uma vez. Ok? Cada coisa no seu lugar então, né? Quando estamos fazendo cadência completa no maior, é o quarto maior, quinto maior e a tônica maior, e o maior. Quando estamos em tom menor, vai ser o quarto menor, quinto maior e o menor, certo? Beleza? Bom, dando sequência então, a gente vai ver agora
outros tipos de cadência que são possíveis, que acontecem. Esse aqui é a próxima, que é o que se chama cadência plagal. Ó, aí aqui é legal contar a história também, dizer coisas. Ó. O que é uma cadência plagal? Plagal vem de plágio, a ideia de plágio, de plagiar, ou seja, algo que não é verdadeiro. Parece, mas não é. Como diria aí um comercial antigo. Portanto, isso acontece usando duas funções, que são a subdominante e a tônica. Quando eu tenho um movimento que sai da subdominante do quarto grau a princípio e vai para o 1, né, 4 para o 1, subdominante para a tônica, tanto no maior quanto no menor, eu tenho o que a gente chama de cadência plagal. Por que plagal? Porque ela não é a perfeita, ela é uma imitação da cadência perfeita, tá? Que seria o 5-1. Agora, aí você pode falar assim, mas por que a imitação não faz sentido nenhum? Para mim isso não é uma coisa, outra coisa é outra. Ó, repara, olha que interessante. Quando eu tenho Fá e Dó envolvidos, eu tenho um movimento de quarta. Se eu tiver na tonalidade de Dó, de Dó, por exemplo, o Fá vindo primeiro e o Dó vindo depois, eu vou ter a relação de 4 e 1, porque Fá é quarto de Dó e Dó é 1 de Dó. Agora, se eu tiver na tonalidade de Fá, o Fá vai ser 1 e o Dó vai ser o quinto grau dele. E aí eu tenho então uma relação cadencial perfeita de dois acordes que estão relacionados com a cadência perfeita, tá? Ou seja, o 1 e o 5 é invertido, porque para ser cadência tem que ser 5-1, né? Mas o ouvido fica meio confuso com isso. Quem que é a tônica e quem que é a dominante? Depende do tom, né? Então isso dá uma certa confusão, tá? E eu já expliquei também para vocês uma vez na série harmônica de que a ideia de parentesco, de quem manda, né? É bem importante isso. Eu falei lá na ideia de funções também. Quando a gente tem a subdominante, a gente tem o quê? Qual é a sensação com a subdominante? Ela é a tensão, ela é uma tensão que faz transição, mas ela é também uma tensão que afasta. Afasta do quê? Afasta da tônica. Por que ela afasta da tônica? E por que o dominante aproxima da tônica? Ó, porque na relação de parentesco pela série harmônica, Sol, por exemplo, se a gente pensar em Dó, o Sol ele é dominado pelo Dó, porque ele é filho de Dó. Ele é o harmônico, o primeiro harmônico, o segundo harmônico, melhor dizendo, na série de Dó. Então Sol só existe porque Dó existe. E é a mesma relação que Dó tem com Fá, ou seja, Dó é filho de Fá. Dó só existe porque Fá existe. Fá gerou Dó. Tá certo? Então, existe aí uma ideia hierárquica aí de quem manda mais, né? Quem é que domina. Tá certo? Então, quando Fá e Dó estão envolvidos, o ouvido pode ficar enganado. Se eu não tiver com o centro tonal no Dó, eu posso entender que no fim o Dó era dominado pelo Fá. Tá? E, inclusive, quando a gente diz, quando estamos no tom de Dó e entra o Fá, ele afasta por causa disso, porque Fá, ele joga longe o Dó e fala assim, opa, quem manda sou eu. E aí a gente pode até ouvir, a partir desse momento, a música indo para Fá e deixando de ser em Dó, tá? Então, por isso, essa relação aí gera toda essa confusão, né, no cérebro, na hora de ouvir, porque tem uma relação contrária. Por isso, a ideia de plagal, o nome que se deu a esse tipo de cadência. Mas é bem simples, tá? Como é que eu sei que uma cadência é plagal? Se eu estou aqui, por exemplo, na tonalidade de Dó, o que vai vir antes desse 1, que é o lugar da resolução, antes da resolução da tônica, vai vir o quarto grau, tá? Ou seja, vai vir a subdominante antes, tá? Então, a subdominante tônica vai ser o que a gente chama de cadência plagal. Olha o exemplo aqui. Nós temos, por exemplo, de Fá chegando no Dó, né? O acorde de Fá aqui que chega no Dó. Pode ser Fá menor, chegando no Dó menor também, se estiver na tonalidade menor, tá? Então, ó, vamos aos nossos ouvir isso, né, que é bem importante. Então, vou por aqui, Fá, Lá, Fá, Dó, né? Vou apagar aqui. E aqui nós temos um Fá maior, que vai chegar num Dó maior. Dó, Sol. Tirar esse som daqui, deixar um Mi natural, o Dó, e aqui virou um Dó maior, certo? Então, quando eu tenho esse movimento, a gente tem o que chamamos de movimento
plagal, ou seja, cadência plagal, do 4 da subdominante para o 1, que é a tônica. Ouça. Ok? Mais uma vez, ó, a gente tem a sensação aqui da conclusão do Dó, porque nós já estamos com o Dó na orelha, mas quando isso vem de um movimento de progressões, às vezes isso confunde um pouco, tá certo? Então, vamos lá. Né? É uma cadência, inclusive, bastante usada, gente, no jazz, no jazz. Vocês vão ver que certos gêneros de jazz ou de música até que querem elevar o espírito, assim, algumas músicas religiosas, você vai ver que tem muito esse tipo de cadência, bem comum, tá certo? O uso não é tão incomum assim, não. Agora, ela é uma conclusão fraca, perto da conclusão perfeita, que é a cadência forte, né, que é a perfeita, que a gente viu lá, tá bom? Por que ela não tem força? A gente já viu lá no movimento do baixo diferente, é quarta descendente em vez de ser uma quinta descendente, não tem trítono no acorde de Fá, no acorde de subdominante e assim por diante, né? Por isso a gente não consegue ouvir esse apelo que o acorde tem para o outro, né? Eles têm uma relação, porém não é essa relação, é a relação que a gente chama de subdominante, plagal, beleza? E por fim, nós temos mais um tipo de cadência que é bastante encontrado, a gente vai falar sobre isso bastante, que é a tal de cadência de engano, tá, gente? Então, ó, vamos lá. O que seria a ideia do engano? Ah, mas você acabou de falar que plagal é uma coisa que é mentirosa, parece, mas não é. Mas isso não é cadência de engano. A cadência plagal é muito clara. É quando eu saio do quarto grau e vou para o 1. Né? Agora, a de engano não, é quando eu tenho o quinto grau. O quinto grau, quando ele aparece, ele tem seu trítono, ele tem o seu baixo ali, pedindo as suas resoluções, né? Conforme o ouvido já espera. Quando você ouve aquele quinto grau, aquele Sol 7, por exemplo, pintou o Sol 7, o ouvido já espera, o ouvido treinado, logicamente, já espera a expectativa do 1, do Dó. Só que, se depois desse acorde, por exemplo, eu estou na tonalidade de Dó, que nem eu dei exemplo aqui, ó, eu estou na tonalidade de Dó, apareceu o Sol 7, o ouvido já está esperando o Dó, mas não veio o Dó, veio o Lá menor. Veio um outro grau que não o 1, tá? Ou seja, o movimento do baixo não foi de quinta descendente nem de quarta ascendente, o trítono resolveu, mas o movimento do baixo não aconteceu, já deixou essa cadência, ela já não está do jeito que deveria ser, então houve um engano aí, é o que a gente chama. Por que é um engano? Porque há expectativa, quando a dominante aparece, tem a expectativa da tônica, mas se não vem a tônica, se vem a tônica relativa, a tônica antirrelativa, vem a subdominante relativa, se vem qualquer outro grau que não é a tônica, isso já considera cadência de engano, tá? E é bastante usado, tá bom, gente? Por quê? Porque se você ficar cadenciando toda hora no mesmo lugar, sempre essa cadência forte, a música perde, eu sempre falo isso. A música quer contraste. Você, inclusive, alguns harmonizadores vão dizer assim, deixa a cadência forte pro final da música mesmo, que daí, ou pro final grande, assim, de uma conclusão de um trecho grande, mas no meio ali você vai usando cadências de engano, vai usando cadências plagais e outras coisas para você ter movimento, tá? Mas deixa forte pro final mesmo, para aquela hora que quer concluir, tá? Agora, não há nenhum problema de você usar a cadência forte no meio. Só você já entrega o ouro rápido, é isso que eles dizem. Tá bom? Então, o que é a cadência de engano? O quinto grau aparece, só que não vai para o 1. 5 que vai para o 3, o 5 que vai para o 4, que vai para o 6, que vai para qualquer outro grau que não 1. Tá bom? Bom, vamos ouvir um exemplo aqui, né, que é sempre bom. Eu dei o exemplo ali e eu vou escrevê-lo aqui. Então, eu tinha aqui um Sol. Do jeitinho que está ali eu vou fazer, Fá, Si, né? Então isso aqui é um Sol 7, que vai chegar, não vai chegar no Dó, ele vai chegar no Lá menor ali, é o que está pedindo, né? Então Lá, Sol, Mi, Dó, que dá um Lá menor com sétima. Lá menor com sétima na tonalidade de Dó é o quê? Ele é o sexto grau e a sua função tônica relativa, né? Ou seja, ele chega na tônica relativa, ele não chegou na tônica forte. E isso traz para a gente uma ideia de continuidade, não dá ideia de finalização, que é o que a gente chama de cadência de engano.
Então vamos lá, ouvindo. Ó, percebam, se o seu ouvido já estiver treinado, quando toca o Sol 7, o dominante, você já espera o Dó. Mas ele não chega no Dó, ele vai pro relativo do Dó, aí no caso Lá menor, tá? E isso dá um certo engano, a expectativa. Você está tendo a expectativa, mas não chega lá. Ouça. Né? Então isso é bem legal, é bem interessante. A gente consegue perceber que certos movimentos cadenciais são bem pensados. Quando a gente for analisar música, vocês vão ver que essa estrutura de onde colocar o acorde, esse acorde aparece aqui por causa disso, existe um pensamento sobre a ideia de movimentação harmônica. Quando você vai fazer uma harmonização, nós não estamos falando de harmonização ainda, né? Você tem que considerar a melodia também. Se você tem uma melodia, você tem que considerar ela. Você não pode pôr qualquer acorde. Mas você considera a relação da melodia com o acorde, mas considera também o vertical, que é o movimento, a progressão dos acordes, tá? E isso aqui está relacionado à ideia de progressão. Como é que ele vai ir, como é que ele vai pontuar, a hora que vai cadenciar. Principalmente aqui está falando sobre o momento cadencial, tá bom? Bom, gente, essa é a nossa aula de hoje. E tem alguns exercícios aqui para vocês fazerem na apostila. Então, ó, alguns que devem ser respondidos, leia o texto aí da apostila, né, respondam. O que é cadência? Me dê uma noção do que vocês entenderam. Como se configura uma cadência perfeita. Use os graus da escala para informar, né? Ou seja, a cadência perfeita se configura assim, assim assado, e os graus são esses, né? Como se configura a cadência completa, com a cadência plagal, cadência perfeita e a de engano. Opa, eu pulei imperfeita aqui. Deixa eu ver. Plagal, completa, perfeita. Eu coloquei lá para responder, mas não coloquei na nossa apostila. Olha, mas é bem simples, eu vou falar rapidinho sobre ela, que é importante. O que é uma cadência imperfeita? A cadência imperfeita, ela está relacionada com a ideia do perfeito. Ou seja, o que é o perfeito? O perfeito é aquela cadência que sai do 5 e vai para o 1, certo? Por exemplo, como a gente viu lá, saindo desse 5 aqui e indo para o Dó, né? Então vamos fazer um exemplo aqui. Dó, Mi, Sol. Si, Dó, vamos ficar aqui com o Sol paradinho aqui. Então beleza, ó, temos aí o movimento, né? De Sol para Dó maior. Deixa eu fazer a cifra certinha aqui. Portanto, quando eu tenho isso aqui, eu tenho a cadência perfeita, o movimento baixo, o trítono resolvendo. O que vai ser uma imperfeita? É quando um desses dois acordes estiver com o baixo invertido, porque aí eu tiro a sensação do movimento do baixo. Por exemplo, se eu fizer um Dó com baixo e Mi, por exemplo, opa, aqui não estava Dó, não, agora que está Dó, desculpa, estava Lá menor. Então se eu fizer um Dó com baixo e Mi, aqui, por exemplo, eu fiz isso, né? Aí vamos por aqui, isso, tá bom aqui, por exemplo. Vamos deixar assim. Tem umas regras aí de condução de vozes que eu não vou falar disso agora, mas vamos deixar assim porque essas regras remetem só a uma ideia estética, eu não quero falar disso agora, tá bom? Mas vamos deixar assim. Então, eu tenho lá o trítono resolvendo e tenho também o Dó, Mi, Sol aqui, ó. Mi, Sol. Eu vou pôr esse aqui no Dó, pronto, fica melhor. Eu tenho Mi, Dó, Mi, Dó, certo? Ah não, ficou sem Sol. Oxi. Vamos pôr o Sol aqui mesmo. Pronto, agora está resolvido. Então Mi, Sol, Mi e Dó. É um Dó, certo? Com o Mi dobrado. E eu tenho o Mi no baixo. Olha aqui que importante, que legal, né? O Mi está no baixo. Então isso aqui é um Dó com baixo e Mi, ó. É assim que tem que ser cifrado. E isso deixou essa cadência que era perfeita, imperfeita, porque esse baixo não está mais na fundamental, esse baixo está invertido. Então eu vou ouvir esse acorde de resolução diferente do que deveria, né? E é isso que faz a cadência imperfeita, é bem simples. Se o acorde de quinto grau que antecede a cadência perfeita tivesse com baixo invertido também faria dessa cadência imperfeita. Ou seja, a perfeita é o 5 e o 1 nas suas posições fundamentais. Se algum dos dois estiver invertido, o 5 ou o 1, essa cadência já é imperfeita. Tá bom? É bem simples, né? Então escutem aí, no caso.
Percebe que não é aquela resolução maravilhosa, né, que a gente está acostumado. Vou pôr aqui um solzinho aqui para dobrar a quinta. Fica melhor. Perceba, ó, o baixo fica cantando, dá a sensação de continuidade, né? Tá bom? Então vamos aos exercícios aqui. Respondam lá, né, tudo aquilo, inclusive é imperfeito que eu pus aí. E vamos aos exercícios de análise aqui. É bem importante que vocês olhem então os acordes que estão escritos aqui, leiam, façam a cifra em cima dos acordes e perceba qual a relação. Puxa, aconteceu o que aqui? Foi uma cadência perfeita? Foi uma cadência perfeita? Reparem no tom, né? Tudo isso, né? Para vocês terem uma noção. Façam as análises dos acordes. Esse é o primeiro grau, esse é o quinto, aquele é o sexto, sei lá. E vejam e me digam, essa aqui acho que é uma cadência de engano, é uma cadência perfeita. Assim. Seguindo em frente, então, aqui é a mesma coisa, me diga qual é o tipo de cadência, olha o tom e tudo mais. Aqui também, me digam qual é o tipo de cadência. Não esqueçam de olhar o tom, né? Alguns serão tonalidades menores ou tonalidades maiores. Procurem as evidências, tá bom? Muito bem. Escreva uma cadência completa no tom de Mi bemol maior, né? Então, escreva ali, faça as cifras dos acordes, depois põe as bolinhas do jeito que vocês quiserem. Lembra que vai ser completa, então ela tem que chegar no 1. E assim por diante, todas, né? Escreva uma cadência completa no tom de Mi menor, uma cadência plagal no tom de Lá maior, e assim por diante. Escreva uma cadência de engano no tom de Sol menor, e assim por diante. Façam até a 14, tá bom? E me mandem, que eu vou corrigir. É isso daí, agradeço vocês que estão acompanhando, estão mandando os exercícios para corrigir. Continuem, tá, gente? Não percam. Lembra que agora é o nosso último ano. Nosso último semestre, então, para a gente se formar aí. Chegar no meio do ano, se Deus quiser, a gente ter essa formação, tá? Eu agradeço a todos que estão acompanhando. Obrigado e até a próxima aula. Valeu!